Não tente nadar contra a correnteza do espírito. Desde pequeno eu frequento fazenda, acampamentos, e uma coisa que eu aprendi desde cedo é que não adianta tentar nadar contra a correnteza de um rio. Se você está dentro de um rio e é pego pela correnteza, o melhor que você pode fazer é deixar a correnteza te levar e aprender a usar a correnteza a seu favor. Porque nadar contra ela é uma batalha que você certamente vai perder. E essa é uma verdade também que se aplica quando nós pensamos sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Essa força, essa correnteza do Espírito Santo, ela é impossível de ser contida. E certamente ninguém é capaz de se opor ao poder e à ação do Espírito Santo de Deus. E essa é uma verdade muito presente no livro de Atos, e Lucas destaca isso de diversas maneiras, inclusive na nossa leitura de hoje. Hoje, nossa leitura nos levou do capítulo 11 até o capítulo 13, versículo 43. Mas para buscar uma referência lá atrás, no episódio anterior nós vimos Gamaliel dizendo para os seus companheiros ali de conselho, olha, não se oponham a esses homens, porque se o que eles estão fazendo é de Deus, certamente vocês serão derrotados, não há como se opor à vontade de Deus, se não for de Deus, eles já estão derrotados. E o que nós vemos na sequência é a comprovação de que, de fato, o Senhor é quem estava na condução daquela obra, daquela expansão do Evangelho. Essa igreja é fruto da vontade e da ação direta de Deus e do poder do Espírito Santo guiando esses homens. No capítulo 11, nós temos Pedro retornando para Jerusalém. Mas antes de Pedro chegar lá, já havia chegado a notícia do que tinha acontecido ali em Antioquia, o fato de que o evangelho havia se espalhado, inclusive o fato de que Pedro tinha entrado na casa dos gentios, tinha comido com eles. E quando Pedro chega em Jerusalém, alguns dos irmãos da igreja vão tirar satisfação com ele. Que Pedro, que história é essa de que você entrou na casa dos gentios, até comeu com eles? Que absurdo é esse? Pedro então conta a eles o que havia acontecido, a visão que ele recebeu do Senhor, o anjo que havia aparecido ao seu anfitrião, que havia mandado buscá-lo. E Pedro diz uma coisa muito interessante. Ele diz: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. E então eu me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Quem sou eu? Quem somos nós para nos opormos à vontade de Deus? E essa é uma pergunta muito válida que nós precisamos nos fazer e reconhecer que não somos ninguém para nos opor à vontade de Deus. Aquilo que o Senhor se propõe a fazer, não somos, não seremos jamais capazes de impedir, e é tolice das mais absurdas tentar fazê-lo. O melhor, o mais produtivo, inclusive melhor para nós, é nos alinharmos à vontade de Deus, deixar que essa correnteza do Espírito nos leve, nos conduza aonde Ele quer ir. É muito melhor estar alinhado ao plano de Deus e cumprir o plano de Deus do que tentar se opor a ele. É a conclusão que Pedro chega e convence os seus irmãos de Jerusalém de que aquela de fato era a vontade do Senhor. E aqui vale fazer um destaque interessante sobre essa conversa, que não tem a ver necessariamente com o tema de hoje, mas algumas pessoas vão olhar para esse texto, tá vendo como todos têm que ser aceitos, e algumas pessoas vão se usar de referências como essa para dizer, olha, você não pode se opor ao que Deus está fazendo na minha vida, e normalmente são pessoas que estão ali vivendo em pecado, que não querem muito ter sua vida transformada e querendo ser aceitas sem serem de fato alcançadas e transformadas. Mas o que ele está dizendo aqui sobre essa questão da aceitação é que os judeus estavam se opondo simplesmente pelo fato de que eles eram gentios, de que não eram judeus. Mas o privilégio, o que estava acontecendo aqui, e o próprio Pedro vai dizer, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. O privilégio que nós temos de Deus é o mesmo, e ele é estendido a todos. Todos têm o privilégio de se arrepender e de receberem a vida eterna. Portanto, todo aquele que se arrepende é bem-vindo e deve ser bem-vindo. E esse agir do Espírito, esse agir que o Espírito Santo de Deus vinha conduzindo os apóstolos, os discípulos de Jerusalém, precisavam entender. O texto segue nos dizendo ainda no capítulo 11 que muitos daqueles discípulos que tinham sido dispersos na perseguição foram para algumas cidades, chegaram a Fenícia, chegaram a Chipre, chegaram a Antioquia da Síria,
mas eles só compartilharam o evangelho, só pregaram a palavra para os judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre, de Cirene, para Antioquia, começaram a anunciar o evangelho. Esses claramente estavam entendendo essa onda, esse mover do Espírito Santo, aquilo que o Senhor queria fazer. E pregaram o evangelho em Antioquia. Muitos desses gentios creram. A igreja de Jerusalém ficou sabendo do movimento que estava acontecendo em Antioquia, entre os gentios. Envia Barnabé para ver o que estava acontecendo. E Barnabé, destacado pelo texto como um homem bom e um homem cheio do Espírito Santo e de fé, Barnabé, por ser cheio do Espírito Santo, ele interpreta corretamente, ele consegue ver o agir de Deus ali, ele se alegra, ele incentiva os irmãos a que permaneçam fiéis, ele vai buscar Saulo para que fique com ele também em Antioquia, ele fica ali um ano com eles passam um ano inteiro naquela cidade, edificando aquela igreja, ensinando aqueles irmãos. Em Antioquia foi o primeiro lugar, inclusive, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha só, o primeiro lugar em que somos chamados de cristãos é justamente no lugar em que havia muita resistência. Entre os gentios é que esse evangelho se espalha, o termo cristão aparece. Os discípulos de Antioquia decidem, inclusive, enviar ajuda para os irmãos da Judéia num período de dificuldade que eles passaram. Olha como Deus usa esses gentios para abençoar a igreja em Jerusalém, os irmãos da Judéia. Nós temos no capítulo 12 a narrativa de que Herodes se levanta para perseguir, uma perseguição feroz, violenta contra os discípulos. Mas na sequência, no final do capítulo, nós temos o desfecho em que Herodes, que tenta se levantar contra a igreja do Senhor, acaba morto, comido por vermes, morreu. O Senhor o feriu com uma enfermidade, ele foi comido por vermes e morreu. E no versículo seguinte o texto diz: enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Herodes tentou nadar contra a correnteza do Espírito, morreu afogado. Não tente se opor, não tente nadar contra a correnteza do Espírito. Alinhe-se àquilo que o Senhor quer fazer. No capítulo 3, nós seguimos lendo como Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. Diz o texto que a igreja estava reunida, adorando, jejuando e buscando o Senhor. E aí o Espírito Santo diz para eles: separem Saulo e Barnabé porque eu tenho uma missão especial para eles. Eles oraram mais, jejuaram mais e enviaram Saulo e Barnabé para cumprir a sua missão. E aqui nós vemos então o início dessas primeiras viagens missionárias, a primeira viagem missionária de Paulo. Inclusive, nesse momento, a partir desse momento, o texto de Atos passa a se referir a Saulo, passa a se referir, usar o termo Paulo. E a transição está aqui no versículo 9, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo. Então nós vemos que não houve uma mudança de nome, ele tinha dois nomes, ele tinha um nome pelo qual ele era tratado no meio judeu, um nome hebraico, e Saulo, Paulo era a forma como ele era tratado no meio romano, era o seu nome romano. Então, quando ele empreende essa missão para os gentios, o texto passa a se referir a ele como Paulo. E Paulo assume a sua missão dada pelo Espírito Santo. No momento de oração, no momento de jejum, buscando a direção, ele entende, o Espírito Santo está apontando aqui, a correnteza está seguindo nessa direção. Eu vou. E ele segue a sua missão, realiza o seu propósito e o evangelho vai se espalhando, vai alcançando cada vez mais pessoas, mais e mais pessoas vão se convertendo. Porque os discípulos, a igreja, vai compreendendo a direção do Espírito e segue essa direção. Faça o mesmo na sua vida. Muitas pessoas, na sua arrogância, na sua pretensão de dizer a Deus o que ele deve fazer, no apego às suas próprias vontades, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de fazer, se esquecem de que o verdadeiro orientador da igreja, da obra de Deus, é Ele. É o Espírito Santo quem orienta. E nós, se queremos fazer parte dessa missão de Deus, o que temos de fazer é simplesmente seguir a correnteza. O melhor que podemos fazer é nos alinhar ao plano que Deus já está traçando, aquilo que Ele já está fazendo. É assim que cooperamos com a obra de Deus. Portanto, cuidado com as resistências bestas, cuidado com o seu apego a si mesmo, ao que você acha que é o melhor, ao que você acha que é o certo. Temos que nos lembrar das palavras de Jesus. São essas palavras que devem nos guiar, como Pedro bem disse. Ele viu aquela situação, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele chegou à conclusão de que não dava para se opor à vontade de Deus. Então conheça as palavras de Jesus, veja se o que você tem feito e aquilo que você tem proposto e colocado aí como sendo as estratégias mirabolantes do evangelho da igreja, se estão de fato alinhadas àquilo que Jesus nos ensinou, aos planos, à vontade do Espírito Santo de Deus.
e vamos juntos, seguindo e trabalhando, cooperando com o Espírito na obra que Ele é quem tem que fazer, na obra que Ele faz. Nós somos só instrumentos nessa grande missão do Senhor. Deus abençoe você, a sua vida, sua família. Vai lendo sua Bíblia, a gente vai se encontrando aqui a cada dia. Amanhã tem mais.